Bom dia, galera do nono ano. Vamos lá, que esse é o nosso primeiro módulo de Geografia na quarentena. Globalização, capitalismo e mercado global. Uma coisa muito importante para a gente estar falando em todo esse processo é que todo esse material que a gente está produzindo é uma tentativa, é um esforço, na verdade, para a gente superar esse momento de isolamento social e manter algum ritmo de transmissão de conhecimento, de contato, antes de qualquer coisa. Então, sem grandes sustos, eu sei que é complicado para muitos, para a gente, para os professores também está sendo, mas é um esforço de todos os lados para a gente conseguir realmente dar conta da educação nesse período. Lembrando sempre que o principal recado que a gente tem que estar lembrando é de manter o isolamento social, não sair de casa, a menos que seja necessário, extremamente necessário, lavar sempre as mãos. É o momento da gente cuidar da gente e cuidar dos outros, e a prevenção está vindo sempre em primeiro lugar. Então, gente, tínhamos falado, né, sobre o processo de revoluções industriais, da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial e da terceira revolução industrial, que é o momento que a gente se encontra hoje. Essa globalização nada mais é do que a terceira revolução industrial. Essa revolução industrial é a revolução industrial das telecomunicações, da indústria de informática, das redes sociais, dessa biotecnologia tão importante hoje em dia na busca de vacinas e de tratamento para o coronavírus, enfim, da modernização das redes de transporte, do barateamento do transporte marítimo. E todas essas inovações, elas promovem um aumento do mercado global. Como assim? Um aumento do fluxo, quer dizer, circulação. Fluxo significa circulação. Então a gente vai ter uma circulação cada vez maior de mercadorias, mas também de pessoas, seja mão de obra, turismo, de capital, né, de investimento. O dinheiro vai de um lugar para outro, o dinheiro de um país é investido em outro país, de tecnologia, né, de conhecimento, de know-how. Né? Know-how é saber fazer, é conhecimento prático, é a técnica. Enfim, com essa terceira revolução industrial, o mundo ficou menor. Né? As grandes distâncias que separam os países foram reduzidas por essas inovações tecnológicas. E para a gente entender, né, essa economia global, a primeira coisa que a gente precisa falar é de multinacionais. As empresas multinacionais, elas surgem, né, já no início do final do século XIX, início do século XX, mas é ao longo do século XX que as empresas multinacionais se espalham pelo mundo, né, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Essas empresas multinacionais são as empresas que têm a sede, né, ou a matriz em um país e possuem filiais ou subsidiárias espalhadas em diversos países. Elas funcionam em diversos países, elas operam em diversos países. Então repara que multinacional não é apenas uma empresa que vende para muitos países. Ela vai funcionar em diversos países. E quando uma empresa multinacional cria uma filial, uma subsidiária em um país, isso em geral acontece por aquele país estar oferecendo vantagens para aquela empresa se instalar lá, como isenção fiscal, ou um tempo sem pagar imposto, ou terreno mais barato, ou uma flexibilidade das leis, enfim. Os governos locais, tanto os governos dos países como até governos municipais e governos dos estados, atraem as empresas a partir de vantagens, né, e flexibilização dos impostos para poder atrair essas empresas. As empresas, então, vão gerar empregos nesses lugares, mas a grande verdade é que a maior parte dos lucros gerados por essas empresas não fica nos locais das subsidiárias. Esse lucro ele é transferido, via de regra, para o país sede das empresas, né? Então, os países sede das multinacionais é que acumulam os lucros dessas empresas. Inclusive, hoje em dia, o termo multinacional ele praticamente não é mais usado, né? Porque multinacional dá a ideia de várias nações, são donas, enfim. O termo mais usado hoje em dia é transnacional, porque, na verdade, essas empresas atravessam as fronteiras dos países. Né?
muitas dessas empresas têm um capital formado por investidores de mais de um país. Então, tem empresas que não teriam sede num único país mais. Então, esse termo transnacional é cada vez mais usado. Quem são essas empresas transnacionais? De cara, as maiores empresas que a gente tem no mundo, né? As grandes empresas de telefonia, as grandes empresas de informática, as grandes empresas automotivas, né? Então, todas essas grandes empresas mundiais, via de regra, são exemplos de multinacionais. Esse gráfico aí é da revista Forbes, tem aí o link para quem quiser abrir essa matéria, é interessante, né? Mostra da onde vêm as principais empresas multinacionais, as principais empresas, as empresas gigantes do mundo. Então a gente tem entre essas empresas gigantes 575 empresas dos Estados Unidos, 223 do Japão, 309 da China, 81 do Reino Unido, 62 da Coreia. Vamos fazer um exercício mental, um jogo aqui rapidinho e pensar que empresas vêm de cada uma dessas regiões. Por exemplo, empresas dos Estados Unidos, multinacionais americanas. Que exemplos de multinacionais americanas vocês poderiam me dar? McDonald's é um exemplo, Coca-Cola é um exemplo, a Ford Automóveis é um exemplo, a Microsoft é um exemplo, Google é um exemplo, Facebook é um exemplo, a Apple é um exemplo. Então são grandes empresas estadunidenses, grandes empresas norte-americanas aí. No Japão a gente tem a Toyota, a gente tem a Honda, a gente tem a Sony, a Mitsubishi, a Suzuki. Da China a gente tem a JAX, a Xiaomi e uma série de outras, na verdade, empresas chinesas que às vezes a gente nem conhece elas aqui, mas elas atuam no Brasil, muitas empresas de mineração de energia elétrica. Do Reino Unido, 81, entre elas a Shell, Shell de postos de gasolina, a British Petroleum, a British Airways. Então são grandes empresas do Reino Unido. Da Coreia do Sul, 62, a gente pode destacar a Samsung, que é uma empresa sul-coreana. A gente pode destacar aquela automóveis Hyundai, também é sul-coreana. Na França tem a Peugeot, tem a Renault. Parte da Unilever é francesa. Índia, muitas empresas de centrais de call center e muitas empresas farmacêuticas indianas. Em seguida, Canadá, a Alemanha, que tem a Nivea, a Alemanha que tem a Volkswagen, a Alemanha que tem a Puma. Então a gente tem uma série aí de empresas oriundas desses países. Esse momento da terceira revolução industrial, da globalização, também é um momento marcado pela fragmentação da produção, ou seja, você fabrica um produto em escala global. Como está mostrado aí nessa imagem, para montar um avião, se não me engano isso é um Boeing, não sei se isso é um Boeing ou um Airbus, mas se não me engano isso aí é um Boeing. Para montar um avião da Boeing, que é uma empresa americana, a Boeing traz componentes que são fabricados ao redor do mundo por outras empresas. Então dá uma olhada. A turbina, o trem de pouso vem da Inglaterra, parte das asas e da fuselagem do Japão. A Itália fabrica esse centro da fuselagem central e o estabilizador lá na cauda. A Coreia fabrica as extremidades da Ásia, que são os flaps. E a Austrália faz o flap, que é aquela coisa de levanta e abaixa da Ásia.
A Suécia faz os vidros e as portas de compartimento de carga e de pessoas. Enfim, você tem itens, partes sendo fabricados em fábricas ao redor do mundo e uma montadora, uma fábrica que centraliza essas partes e monta o produto final. Por que isso é dividido ao redor do mundo? Porque sai mais barato fazer isso. Porque cada país que produz ou as matérias-primas ou possui a tecnologia ideal e a mão de obra qualificada para fabricar esses itens, vai produzir esses itens e no final uma empresa montadora junta tudo num produto final. Isso é feito muito com aviões, com automóveis. O Brasil tem muitas montadoras de automóveis, mas as partes mais simples desses automóveis às vezes vêm de países de mão de obra mais barata, do Sudeste Asiático, como pneus, por exemplo, e as partes mais sofisticadas desses automóveis, como toda a parte computadorizada, vem de países desenvolvidos. E no final aqui é fabricada a maior parte em metais, né? A metalurgia brasileira é muito forte e é montado no Brasil. Outra coisa que é fundamental para a gente entender o processo de globalização é entender o que é a concentração de capital. Lembrando que capital é aquele dinheiro das empresas, né? O dinheiro que as empresas podem investir e reinvestir na sua produção. Desde o final do século XIX, a gente começou a ver um processo de concentração de capital das empresas. Ou seja, ao invés de ter aquela ideia de livre concorrência, aquela ideia do capitalismo de que os preços variam pela lei da oferta e da procura, quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a procura, maior o preço. Isso era uma regra geral do capitalismo. Porém, a partir do final do século XIX e ao longo de todo o século XX, as empresas começaram a criar oligopólios, monopólios, concentrar o capital e concentrar o mercado. Então as empresas, sozinhas ou uma comprando a outra, passam a controlar o mercado e aí não tem livre concorrência, e aí não tem disputa por menor preço. Essa imagem aqui traz uma série de exemplos de fusões de empresas que se fundiram. Ou uma comprou outra, ou duas se fundiram formando uma só, ou se fundiram formando um grupo. Vamos analisar alguns exemplos aí dessa imagem que é muito interessante. Logo de cara, uma das fusões mais famosas aqui no Brasil é a fusão da Sadia com a Perdigão, que formou a BR Foods, que controla a maior parte aí do mercado de alimentos congelados. A gente tem o famoso Grupo Pão de Açúcar, que concentra os supermercados da rede Pão de Açúcar, os supermercados da rede Sendas, que hoje, na verdade, foram todos substituídos pelo Pão de Açúcar, as lojas Casas Bahia e as lojas Ponto Frio. Então, repara que você tem lojas, a princípio, concorrentes que fazem parte do mesmo grupo empresarial. A gente teve a compra do Unibanco pelo Itaú, e anteriormente o Unibanco já tinha comprado o Banco Nacional. Então o Banco Nacional foi comprado pelo Unibanco e o Unibanco foi comprado pela marca Itaú, que era uma marca mais forte, mas na verdade os donos do Itaú hoje são tanto os donos do Itaú originalmente quanto os donos do Unibanco. A família Moreira Salles, que é a família criadora do Unibanco, ela até hoje controla boa parte do Itaú, uma das famílias mais ricas do Brasil. O Submarino, aquela rede de comércio online, e as Americanas.com também é um exemplo de fusão. A Gafisa é uma construtora especializada em prédios sofisticados, em prédios da Barra da Tijuca. A Tenda é uma construtora que faz habitações populares. Elas também se fundiram. E aí a gente tem outros exemplos aí de fusões dentro do Brasil e até embaixo de empresas brasileiras comprando empresas de fora, como a Vale, uma empresa mineradora que comprou, sinto muito, não consigo ver o nome exatamente dessa empresa que está ali, mas é uma empresa mineradora também, como a Ambev, que é a maior empresa cervejeira do mundo hoje, a maior fabricante de bebidas do mundo, que comprou várias marcas multinacionais, como a Budweiser, que está aí nessa terceira marca aí, e outras fusões de empresas, tá bom? Todas essas fusões de empresas acontecem na Bolsa de Valores.
pra gente, inclusive essa imagem que está aí desse touro, é o touro de Wall Street, que representa a Bolsa de Valores de Nova York, a maior Bolsa de Valores do mundo, a principal Bolsa de Valores do mundo. Para a gente entender um pouco disso, né, de Bolsa de Valores, a gente precisa aprender a diferenciar dois tipos de empresas. Existem empresas que são chamadas de empresas limitadas, ou LTDA, e empresas que são sociedades anônimas, empresas SA. As empresas limitadas têm, por definição, um número limitado de sócios. Lá, quando a empresa é criada, no contrato de criação da empresa, está dizendo que os sócios são fulano, beltrano e ciclano, e cada um tem tantos por cento da empresa. Isso é chamado de capital fechado, porque o capital dessa empresa pertence apenas aos sócios que estão escritos e explicitados, lá está no contrato escrito o nome dos sócios. É diferente das empresas SA. As empresas SA são essas empresas gigantescas que têm capital aberto. O que significa ter capital aberto? Se uma empresa está querendo crescer, ela precisa atrair investimento. Ela pode atrair investimento adicionando um sócio e se mantendo como uma empresa limitada, com um sócio a mais, mudando o contrato, ou ela pode se tornar uma empresa de capital aberto, ou seja, parte dessa empresa, 50%, 30%, 40%, o que for definido, vai ser comercializado na forma de ações na Bolsa de Valores. Se essa empresa promete ter sucesso, crescer, o valor das ações tende a subir. Então, as pessoas que têm um dinheiro sobrando, que são investidores, acredite, existem esse tipo de pessoas, eles vão querer investir o seu dinheiro em empresas que podem crescer. E aí, se uma empresa abre seu capital, ela vai atrair investidores para que essa empresa cresça, invista o dinheiro da venda das ações na própria empresa e a empresa se desenvolva, né? Então, empresas limitadas, capital fechado. Empresas SA, capital aberto. Eu deixei 2 links aí abaixo para quem tiver mais curiosidade sobre isso. Tá bom? Bom, e agora a gente vai ter que falar de quais são os modelos de fusão de empresas que a gente tem. Quais são os modelos de concentração de capital que a gente tem. Bom, eu estou mandando esses modelos via texto e também via umas imagens aí que eu consegui encontrar. Vamos se ater mais aos textos nesse primeiro momento, tá bom? Tem um monopólio. O monopólio é quando uma única empresa controla todo um mercado. Isso, hoje em dia, é raro de se encontrar o monopólio real acontecendo. Ele é combatido muitas das vezes, ou então ele é permitido com uma exceção. Então, existem alguns monopólios estatais. Estatal é aquela empresa que pertence ao Estado, que pertence ao governo. As empresas que possuem donos são as empresas privadas ou particulares. Bom, existe o trust, que é o oligopólio mais conhecido, o oligopólio típico. O que é um trust? Trust é uma empresa ou um pequeno grupo de empresas que controla a maior fatia de determinado mercado. O exemplo do BR Foods, que eu falei nos 2 slides atrás, a união da Sadia e da Perdigão, é um exemplo de truste. O truste ele é combatido, existem leis antitrustes. Então, vou dar um exemplo. Quando a BR Foods foi criada, quando a Sadia e a Perdigão foram criadas, elas passaram a controlar uma fatia tão grande do mercado brasileiro de alimentos congelados que essa fatia do mercado já era considerado crime pela lei antitruste. Então, o que a Sadia e a Perdigão tiveram que fazer? Alguns produtos da Sadia foram retirados de circulação, alguns produtos da Perdigão também, para que nesses determinados produtos outras empresas ocupassem o espaço e aí a BR Foods não teria ultrapassado esse limite de controle de mercado que a lei antitruste exige. Um outro exemplo foi a Ambev, que responde pela fusão da Antártica Cervejaria com a Brahma. A Ambev começou com a fusão dessas 2 empresas e aos poucos foi comprando uma série de outras marcas de cervejas e de bebidas, tanto nacionais
quanto internacionais. A Ambev hoje é uma mega multinacional, a maior produtora de cerveja do mundo. Inclusive a Budweiser, que era a principal marca de cerveja dos Estados Unidos, hoje pertence à Ambev. Cartel. Cartel é um acordo entre empresas a fim de driblar a livre concorrência e ditar um padrão de preços. Então a gente tem o cartel nas empresas aéreas, a gente tem um cartel de rede de supermercado, a gente tem cartel das empresas de ônibus, enfim, cartel são quando as diferentes empresas do mesmo setor, mesmo sendo empresas diferentes, se unem para determinar preços e driblar as regras de livre concorrência. A gente também tem o holding. O holding é um conglomerado, também se chamava assim. Na minha época eu aprendi holding como conglomerado. São grandes grupos empresariais que mantêm controle acionário de diversas outras empresas e diversas outras marcas. Então, por exemplo, o grupo Nestlé é um holding, que possui várias empresas. Nescafé é uma empresa da Nestlé. Nespresso é uma empresa da Nestlé. O grupo Unilever é um dos maiores holdings do mundo. A Unilever fabrica alimentos, sorvetes, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, né? Então a gente tem um universo muito grande de produtos sendo feitos por essa empresa, pela Unilever. Mais tarde vai ter um slide em que vocês vão conseguir visualizar esses grandes holdings. Fiquem calmos. Essa é a minha imagem favorita para entender holding, trust e cartel. De todas as que eu pesquisei na internet para utilizar aqui, eu acho que essa foi a maneira mais clara de diferenciar esses três modelos de concentração de capital. Então a gente tem o holding, a formação desse grupo por controle acionário. O trust, uma empresa maior comprando empresas menores ou duas empresas grandes se fundindo. E o cartel, empresas diferentes num acordo criando um monopólio que não é real, é absoluto, porque tem diferentes empresas, mas o preço é acordado como se houvesse, um monopólio. Bom, e aqui a gente dá uma parada e faz uma revisão do que a gente já viu até aqui de acumulação do capital, com uma paródiazinha de funk, como vocês sabem que eu faço de vez em quando. Então é o momento agora de que vocês vão rir, porque eu vou cantar para vocês nesse ritmozinho para vocês tentarem gravar essa paródia, que eu acho que é uma ajuda, na verdade, para a gente entender, decorar, enfim, isso daqui. Esse é um rap, um funk, na verdade, das antigas, talvez os pais de vocês conheçam. Enfim, o ritmo é mais ou menos esse. Qual a diferença entre o cartel e o trust? Um controla os preços, outro é fusão gigante. Qual a diferença entre o cartel e o trust? Um controla os preços, outro é fusão gigante. Muita empresa junta numa grande companhia. Eu sou um holding, sua ação agora é minha. Para ser monopólio, tem que mandar geral, 100% do mercado. Controle total, então, qual a diferença entre o cartel e o trust? Um controla os preços, outro é fusão gigante.
Qual a diferença entre o cartel e o trust? Um controla os preços, outro é fusão gigante. Muita empresa junta numa grande companhia. Eu sou um holding, sua ação agora é minha. Para ser monopólio, tem que mandar geral. 100% do mercado, controle total. Bom, e todas essas grandes empresas, esses holdings que possuem trusts, né, que fazem parte de cartéis, na verdade essas empresas têm um poder muito grande de mando, né, no mercado mundial. Essa imagem do lado mostra, né, como esses holdings são as maiores engrenagens que fazem as outras engrenagens rodarem, girarem. E a gente vai ver, na verdade, que quando a gente vai num supermercado, e eu lembro até de um vídeo que eu fiz com vocês mostrando as embalagens, a gente possui diferentes opções, né, de escolha. A gente tem a ilusão que pode escolher qual marca usar, e como se isso fosse muito importante, e como se realmente fosse importante que 9 em cada 10 dentistas indicassem determinado creme dental, que muitas vezes essas marcas rivais ou concorrentes de creme dental ou sabonete pertencem aos mesmos grupos. E você escolhendo comprar um ou outro, no final está dando dinheiro para o mesmo grupo. A gente vai ver no próximo slide uma imagem que fala por si, que mostra exatamente dessa ilusão da escolha. Ok? Essa imagem é conhecida como a ilusão da escolha. Se você procurar na internet, você acha várias versões dessa imagem. Inclusive, eu sugiro que vocês procurem uma que tem uma definição melhor e salvem, porque é muito interessante a gente olhar para essa imagem e observar que, na verdade, a gente tem poucos grupos gigantescos, mas poucos grupos conglomerados ou holdings, como a Kraft, Coca-Cola, Nestlé, P&G, Johnson & Johnson e Unilever, que controlam uma série de outras empresas. Então, por exemplo, PepsiCo, né, que é um holding gigantesco. Tem a Pepsi, obviamente, mas também tem a Elma Chips, que faz Cheetos, que faz Baconzitos. Isso tudo pertence à mesma empresa PepsiCo. O grupo Quaker de aveia, de alimentos em pó e derivados do leite pertence à PepsiCo também. A gente tem a Unilever, né, eu já mencionei aqui nessa série de slides, que é dona da Kibon, que é dona da Hellmann's, que é dona dos desodorantes Axe, dos sabonetes Dove. Então, uma série de marcas que, na verdade, pertencem à Unilever. A Nestlé, que é famosa pelo alimento, chocolate, derivados de leite, ela também é dona da L'Oréal, por exemplo, que é uma empresa que faz produtos higiênicos e produtos de beleza. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que poucas empresas controlam a grande maioria do mercado mundial. E aí, gente, eu só queria encerrar, né, com uma reflexão sobre essa ideia de ilusão de escolha, né, que a gente às vezes demora, perde tanto tempo para escolher coisas e se a gente não supervaloriza essa ilusão de escolha que a gente tem. Enfim, aí são duas frases
para a gente refletir. Vocês sabem que eu gosto de usar frases para refletir. Enfim, são duas frases para a gente refletir esse momento que a gente está, porque eu acho que a gente nesse isolamento está pensando muito sobre a nossa maneira de consumir. Eu não sei como está na realidade de vocês, na família de vocês, mas eu sei que tem. Por um lado, famílias que têm a sua renda comprometida, isso é uma coisa que preocupa muito a todos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, existe o isolamento social que é super necessário e precisa ser mantido. Ele causa problemas para muitos pequenos empresários, para muita gente do setor informal. Mas também eu acho que a gente está priorizando o que realmente importa, né? Eu acho que quando a gente vai no mercado, eu acho que a gente está comprando. Eu vejo mais gente comprando farinha para fazer seu pão, em vez de comprar besteira, né? Eu vejo mais gente fazendo, cozinhando, preparando o próprio alimento do que comprando alimentos prontos, enfim. E há 2 dias atrás, minha vizinha me deu de presente um pão que ela fez em casa e eu retribuí com os cookies, enfim. Essa coisa de consumo mais consciente, mais solidário, talvez seja um ganho, né, de um aprendizado que a gente possa levar desse momento que a gente vive, né? Eu acho que a gente tem que combater, antes de mais nada, essa ignorância das pessoas, né, do mundo atual. Eu acho que talvez essa situação que a gente se encontre seja uma forma da gente valorizar a ciência, que andava muito desvalorizada, enfim. Eu acho que a gente precisa refletir desse ponto que a gente está, sem dúvida nenhuma. E aqui, gente, a gente se despede por enquanto, né? Esse módulozinho inicial termina e eu vou estar sempre relembrando, frisando para vocês. Leia, veja, escute esses slides com atenção. Se eu mandar algum vídeo complementar, acompanhe esse videozinho. Eu coloco alguns links, né? Quem tiver a curiosidade, a possibilidade, dá uma olhada nesses links aí, descubra, pesquisa na internet, me pergunte, eu estou aqui para tirar dúvidas. Se os pais também tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? Aproveita esse momento de filhos e responsáveis juntos para estudar juntos, isso é muito interessante, isso é muito produtivo, tá ok? E lembrando aí que as imagens todas utilizadas para fazer esse material são retiradas da internet, de domínio público, e se de repente alguém tiver direitos autorais sobre essas imagens e quiser pedir para retirar qualquer coisa, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado.